Respira. Boa tarde. A Taislan, que está aqui conosco. Estamos na nossa terceira aula de evolução. Professora Letícia. Nós vamos falar sobre a teoria sintética da evolução. E eu vou compartilhar agora a minha apresentação. Só um instante. Então, a gente vai falar hoje sobre a teoria sintética da evolução, adaptação e evolução. Como eu falei, meu nome é Letícia Stefan Tavares. Foi tudo errado na apresentação e a gente fica um pouco confuso. Mas vamos lá. A teoria sintética, ela considera principalmente aqueles conhecimentos adquiridos depois que Darwin fez os conhecimentos na área de hereditariedade, que na época que Darwin propôs a teoria da evolução, não eram conhecidos, principalmente na área de genética e genética de populações. Então, não se era conhecido a parte de genética molecular, como ocorriam os mecanismos de evolução e como aconteciam as mutações, o mecanismo molecular mesmo. Então, a teoria sintética da evolução também pode ser chamada de neo-darwinismo. Os principais fatores evolutivos ocorrem por mutação gênica, por recombinação gênica, por seleção natural, que a gente já viu com a teoria de Darwin, e o isolamento reprodutivo. Então, agora a gente tem o conhecimento a nível molecular genético. Então, primeiramente, a gente vai ver as mutações. As mutações podem ser definidas como mudanças que ocorrem no material genético, DNA, dos organismos vivos. Darwin não sabia do DNA. Ele chamava de partículas hereditárias, não tinha noção do que era composto essas partículas. Hoje nós sabemos o que é o DNA e até como modificar o DNA. Então, essas mudanças constituem uma importante fonte de variabilidade genética, sendo muitas vezes responsáveis pelo surgimento de novas espécies. Então, mutações são responsáveis pelo surgimento de novas espécies. A gente sempre associa mutações com doenças, com problemas, mas são as mutações que permitem ao longo de milhares de anos a evolução das espécies. Então, as mudanças no material genético são extremamente importantes, pois é o material
é o DNA que carrega as informações necessárias para a síntese das proteínas. Essas alterações no DNA vão influenciar diretamente nas proteínas que vão ser sintetizadas, que vão resultar no surgimento de novas características, muitas vezes não esperadas, que podem ser interessantes ou não. Se essas modificações, essas mutações forem interessantes, causarem um ganho, uma adaptação positiva, ela vai ser mantida nas próximas gerações. Se não for positivo, se não ganhar uma adaptação que não conferir algum tipo de ganho evolutivo, ela não vai ser passada para as novas gerações. E essas modificações no DNA podem até causar mudanças físicas podem causar mudanças físicas e até mudanças comportamentais. Então, por exemplo, cuidar da prole é uma alteração que pode estar no seu DNA e que causa um ganho no número de descendentes que chegam à idade adulta. Então, é um ganho evolutivo. Mais filhotes chegam à idade adulta, logo o seu DNA é passado a mais indivíduos. Embora a gente ou um animal não pense assim, mas o meu DNA está sendo passado, mas evolutivamente é isso que acontece. Então, aqui, um filamento normal de DNA, a gente tem uma sequência de nucleotídeos. Darwin não sabia disso, tá? Então, a sequência de nucleotídeos aqui do DNA, ele é transcrito numa molécula de RNA mensageiro, e a gente sabe que tem outros RNAs também, o DNA é transcrito em outros tipos de RNA, e no caso do RNA mensageiro, vai ser traduzido numa proteína. No caso, essa sequência é traduzida numa proteína, que a proteína normal é uma metionina, uma valina, uma histidina, uma eleucina e por aí em diante. Aí houve uma mutação aqui, ó. Essa citosina aqui, ó, esse C que a setinha está indicando, era um A. Houve uma mutação, se tornou um C. E aí, esse códon, que era um GGG, mudou para um GUC. E aí, esse códon GUC, que codificava uma valina, passa a codificar uma glicina, alterando aquela proteína. Então, essa proteína alterada, ela pode ser neutra, não fazer diferença nenhuma para aquele organismo, ela pode ser deletéria, causando um problema para aquele organismo, ou ela pode ser benéfica, causa um ganho, uma vantagem para aquele organismo. Então, vamos pensar na pelagem. Vamos supor, no caso dos chimpanzés, ou de um ancestral, chimpanzé não. Vamos pensar num ancestral humano que tinha mais pelos e por conta de uma mutação simples como essa, nós hoje, Homo sapiens, temos menos pelos. Como nós usamos roupas, caçávamos, usávamos os pelos de outros animais para nos cobrirmos no frio, não sei, no caso do frio não foi muito vantajoso, mas aqui em locais quentes foi vantajoso perder o pelo, não ter tanto pelo. Então foi uma simples mutação numa sequência gênica como essa. E mutações, é importante dizer, acontecem ao acaso, tá? Não tem como prever o local da mutação.
E o que causa a mutação? A mutação pode ocorrer por causa de erro na replicação, lá quando o DNA está se replicando, né, lá na síntese de DNA, ou ainda por fatores externos. No caso da replicação incorreta, no momento da síntese da nova molécula de DNA, podem ocorrer erros que faz com que a cópia não seja idêntica à molécula original. O DNA, à medida que ele está se replicando, há vários mecanismos de correção desses erros, mas às vezes escapam alguns. Além das falhas na replicação, podemos citar alguns agentes mutagênicos externos, que podem causar a quebra no DNA ou esse reparo incorreto. Então, a gente pode citar como agente externo radiação ultravioleta do sol, cigarro, alguns medicamentos que a gente sabe que são mutagênicos. Alimentos também, que sabe que são mutagênicos, por exemplo, o monoglutamato de sódio, esse que a gente encontra muito nos temperinhos de miojo, né? Muito no shoyu, ele está associado com associações com câncer de boca e estômago, tá? Então, e cigarro com câncer de boca e de pulmão, porque causa erro na, nos genes de controle de ciclo celular. Então, existem diferentes tipos de mutações. Existem mutações causadas de substituição de uma base por outra, que foi aquele exemplo anterior, de inversão, trocam uma sequência, troca de um lado para o outro, ou de perda. Tá? Isso aqui eu não vou entrar em detalhe, porque está muito mais associado com as aulas de genética, com as aulas de evolução. Embora a evolução seja um ramo da genética, vocês vão ter que conversar com a Marina, que é a professora de genética, acompanhe as aulas dela. Outra forma que a evolução trabalha é através da recombinação genética. Enquanto a mutação é uma fonte fundamental da variação genética, pois é fundamental, pois é através dela que são formados genes novos, né? Pela mutação ali aleatória, forma um gene novo. A recombinação é um mecanismo que reorganiza os genes já existentes nos cromossomos. O mecanismo principal, o mecanismo primário da recombinação genética é a reprodução sexuada. Então, à medida que está fazendo a gametogênese, que os cromossomos, as cromátides homólogas, os cromossomos homólogos e as cromátides irmãs estão organizadas na metáfase, a gente tem o processo ideal para recombinação gênica. Então, aqui, quando a gente está havendo a segregação independente dos cromossomos, a gente tem, primeiramente, a possibilidade de uma combinação aleatória dos cromossomos. Nenhum gameta é igual ao outro. Então, a possibilidade de uma mulher ou um homem gerar 2 ovócitos ou 2 espermatozoides iguais ao outro é nula ou é muito baixa. Os cromossomos homólogos, originalmente provenientes dos pais, combinam-se livremente, de maneira que os gametos formados podem conter desde só cromossomos maternos até só cromossomos paternos, até uma grande combinação desses cromossomos. Então, aqui a gente tem um cromossomo azão, vamos supor que é de origem materna, aqui um azinho de origem materna, esse verdinho, vamos supor, de origem paterna,
e esse azul aqui de origem paterna. Então, e eles estão em forma de xizinho, porque eles estão replicados, são cromátides irmãs. Então, durante a gametogênese, a gente tem aquela aquela célula se dividindo em duas, primeiro por mitose, que depois, na meiose, vai ter a separação dos cromossomos homólogos e depois a separação das cromátides irmãs, de forma que a meiose seja reducional. A gente tem metade do número de cromossomos da célula inicial. E aqui, então, a gente tem uma combinação de gametas muito grande. E a gente tem também uma outra forma de variabilidade, que é a permuta ou crossing over, que acontece quando os gametas, quando os cromossomos, na verdade, esses cromossomos homólogos, então vamos supor que o vermelhinho é de origem materna, o azulzinho de origem paterna, mas é o mesmo cromossomo, é o cromossomo 1, por exemplo. A gente tem o 1 que a gente ganhou da nossa mãe e o 1 que a gente ganhou do nosso pai. Eles têm os mesmos genes, têm as mesmas sequências de nucleotídeos, aquelas letrinhas, né? Então, por serem muito semelhantes, quando eles estão muito próximos, lá na metáfase da meiose, eles podem se trocar uns pedacinhos, que tá vendo aqui? Com vermelho com um pedacinho azul, um azul com um pedacinho vermelho. Isso aqui é o crossing over ou permuta. Então surge uma sequência nova, porque embora eles tenham os mesmos genes, eles têm alelos diferentes, pedacinhos, pequenas variações desses genes. Então, e ainda trocou mais. E aí, quando volta e eles vão ainda segregar de forma indiferente, forma independente, a gente tem combinações para formar os gametas muito variadas, né? Então, a gente tem na reprodução sexuada a possibilidade de variabilidade imensa, e é o que atua a seleção natural. Quanto mais variada é uma população, maior a chance dela se adaptar às variações ambientais. E aí que atua a seleção natural. Ela é a forma de imposição de ordem ao processo evolutivo. Durante esse processo, os seres mais adaptados permanecem vivos e reproduzem-se, e se reproduzem, enquanto os menos adaptados não seguem adiante, morrem. E se for uma população, se extingue. Com isso, os indivíduos adaptados deixam descendentes e tornam a população de animais mais adaptados ao ambiente em que vive. E por que eu coloquei esse monte de barata? Porque é um bicho altamente adaptado. Ele é adaptado à alimentação, ele é generalista, ele come qualquer coisa. Ele é adaptado ao tipo de ninho, ele faz ninho em qualquer lugar. Ele é adaptado à temperatura, tem barata em ambientes mais quentes, mais frios. Lógico que tem um certo limiar, né? Mas ela é altamente adaptada. Então, dentro as pressões evolutivas, as baratas conseguem se adaptar e deixar uma progenie, né? Muitos descendentes. Então, necessariamente, ela não é mais forte, não é mais rápida, é a mais
adaptada ao ambiente em que vive. Então, seleção natural consiste na seleção dos genótipos, então, característica genética, mais bem adaptado a uma determinada condição ecológica, eliminando aqueles desvantajosos para aquela mesma condição. Outra, deixa eu só um pouquinho. Uma outra questão que atua sobre o neodarwinismo, né, é o isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo, que hoje a gente já sabe, refere-se às populações que são separadas por características geográficas, fazendo com que animais reproduzam-se em grupos separados, que passarão a evoluir de forma isolada da sua antiga população. E com o tempo pode haver o isolamento reprodutivo também. E mesmo que você, depois de um tempo, coloque as espécies juntas, elas não vão se reproduzir mais. Então, por exemplo, nessa figura está mostrando aí um grupo de lebre, de coelho. Eles habitavam a mesma região. Aí houve aqui uma separação geográfica. Eles não conseguiam pular esse abismo aqui. Então, essa população que ficou do lado de cá só se reproduzia entre eles e a população do lado de cá só entre eles. Depois de muitas gerações, eles criaram, aqui mostrando, uma pelagem diferente, mas também criaram mecanismos de seleção de corte, de forma, de época de reprodutiva, de feromônios, de forma de acasalamento, que com o tempo se tornam duas espécies diferentes, acumulam mutações diferentes, de forma que eles não são. Primeiro, eles se tornam espécies diferentes e depois eles deixam de ser capazes de se reproduzir. Então, eles passam a ter diferenças acentuadas pelas mutações e pela presença da seleção natural diferencial. E mesmo que essa barreira geográfica seja desfeita, os descendentes dos grupos e os descendentes se reúnam ou sejam colocados nos mesmos lugares, eles continuam sendo espécies diferentes. Tá? Então, a gente vê qualquer espécie de... Se você pensar uma espécie de grande felino, eles têm um ancestral comum. Então, você pode colocar o tigre e o leão. O tigre é um animal asiático, então está lá na Índia, enquanto o leão está na África, né? Tem uma grande distância geográfica. Eles só se encontram no zoológico. Muitas vezes eles chegam a se reproduzir, que estão no zoológico, presos no mesmo lugar, geram um híbrido, que é o ligre, ou o ligre, ou o tigrão. Não é tigrão, não. Tem uma diferença quando o macho é um e a fêmea é o outro, varia. O híbrido, ele é infértil, porque a questão do número cromossômico, tá? É igual quando é a mula, quando é a reprodução do jumento com o cavalo ou com a égua. Mas aí você pode estar pensando aí, tá, mas o que eu tenho a ver com a evolução? Para que ela serve no meu dia a dia? A gente está, infelizmente, vendo a evolução aí no nosso dia a dia com
a Covid-19, o coronavírus. O material genético do coronavírus que circula hoje não é aquele que surgiu lá em 2019. De lá para cá, ele já teve uma série de mutações, e cada vez que a gente circula mais, tem mais gente com esse vírus, mais a chance de novas mutações sendo acumuladas. Como o ciclo de vida do vírus é muito rápido, maior a chance deles acumularem mais mutações. Como as mutações são ao acaso, algumas mutações são benéficas para o vírus e ruins para a gente, que pode ser como burlar a nossa defesa, burlar a vacina, fazendo com que, ou aumentar a transmissividade, a taxa de transmissão, ou outras que são negativas para o vírus, fazem com que o vírus morra mais rápido. Então, à medida que a gente se vacina, ou usa máscara, ou deixa de circular, a gente diminui a taxa de transmissão do vírus, porque as mutações estão acontecendo. O vírus evolui, a evolução dele é por seleção natural, tornando capaz de burlar a nossa defesa. Então, do mesmo jeito que a pressão evolutiva acontece para todos os seres vivos, acontece para os vírus também. Do mesmo jeito que nós, enquanto seres humanos, tentamos vencer um vírus, criando mecanismos imunes de resposta imunológica, o vírus também tenta coevoluir, criando, modificando suas proteínas por mutações, ao acaso, umas dão certo, outras não, para sobreviver. Então, é uma luta evolutiva. E assim que se chama, é isso que acontece, que é a seleção natural. O mais apto sobrevive. E a gente está perdendo, né? Porque a gente está com uma taxa de morte imensa, pelo menos aqui no nosso país, infelizmente. Bom, vamos continuar. Outra característica que a gente vai falar hoje é sobre as adaptações da Revolução, né? Que foram adiante com a evolução. Então, por exemplo, eu estou mostrando um cactus cujas folhas, ao longo da evolução, foram se adaptando para perder menos água, né? Houveram mutações que permitiram que houvesse menos perda de água, e aí, nesse ambiente que tem pouca água, esse organismo que não perdia a água ficou bem adaptado. Então, ele conseguiu se reproduzir mais. E por isso que no deserto a gente tem muito cactus. Essa borboleta aqui, se o predador olhar ela de longe, uma coruja no voo, um pássaro no voo, pode se enganar achando que isso é uma coruja. Então, ele não vai predar esse tipo de borboleta. Se ele não preda, ela consegue se reproduzir e aí gera mais descendentes. Esse peixe-palhaço aqui, ele tem uma proteção, uma mucilagem na sua pele que faz com que ele possa viver junto das anêmonas, e as anêmonas secretam uma toxicidade. Então, eles vivem no local que outros animais não sobrevivem. As orquídeas, muitas orquídeas, elas mimetizam outros insetos. Então, com isso, elas chamam a atenção dos polinizadores. Ou, por exemplo, animais que consigam escalar, cuja língua seja comprida, se adaptando a nichos de alimentação que outros animais não exploram. Ou aqui um guepardo, cuja velocidade
E coloração também faz com que ele possa se esconder na vegetação e dar o bote, fica ali quietinho, até que a presa se aproxime o suficiente para que ele possa atacar a presa, embora ele corra muito rápido, mas ele ataca a presa e só corre o suficiente para gastar o mínimo de energia possível. Então, são adaptações que trouxeram vantagens evolutivas para esses indivíduos. São mutações que trouxeram um tipo de vantagem. Se trouxeram vantagem, permitiu que aquele indivíduo tivessem mais descendentes permaneceu na população. Na população não, no ambiente. Então, adaptar é a capacidade de todo ser vivo se ajustar ao ambiente, isto é, de se adequar em resposta a uma alteração ambiental. A capacidade de se adaptar está ligada à manutenção da vida. A gente tem a adaptação do indivíduo, que a gente chama de homeostase, que é a adaptação do nosso corpo. Então, por exemplo, o suor é uma capacidade é uma possibilidade de esfriar o nosso corpo. A gente tem que ter uma temperatura média entre 36, 36,5, 37, que é quando as nossas enzimas funcionam. Se o nosso corpo aquece muito, a gente tem o funcionamento das nossas enzimas piorado, até a desnaturação das nossas enzimas acima de 38 graus. Então, o suor, a gente elimina aquela água, em contato com o ar, ela esfria o nosso corpo. Por outro lado, quando a gente tem frio, a gente pode tremer. O tremor é muscular, né? A gente começa a gerar calor, ou o eriçar dos nossos pelos. Aqueles pelinhos levantados quando a gente está com frio, gera uma camadinha de ar que forma um isolante térmico. Então, isso é uma adaptação individual chamada homeostase para manter Tem vários tipos de homeostase. Essa que eu citei é para manter o nosso calor, o calor adequado ao nosso corpo. Mas temos também adaptações populacionais. Então, adaptação evolutiva é um processo em que uma população se adapta ao ambiente e aí elas são demoradas, através de sucessivas gerações, e quem controla essas adaptações é a nossa amiga seleção natural. Quem não se adapta enquanto indivíduo se extingue, não deixa descendentes. Mas quem não se adapta enquanto população é selecionado. Então, a gente tem, primeiro, uma das formas de adaptação é a camuflagem. Adaptação enquanto população é a camuflagem. A camuflagem é uma estratégia de defesa na qual os seres vivos assemelham-se com o ambiente em que vivem. Nesse caso, os indivíduos de uma espécie podem apresentar uma coloração, formato ou textura semelhante ao ambiente e assim passar desapercebido do predador. Porém, o mesmo mecanismo pode ser utilizado pelo predador para surpreender sua presa. Então, o camundongo, ele pode parecer com o mato, né, a coloração da vegetação, mas também pode ter um gato da coloração, né, da vegetação e ficar ali paradinho esperando o camundongo passar. Ou aqui não, é só um gato branco esperando ali. O gato ele tem um comportamento que é de espera, né? Os felinos, ele fica parado, ele sente o cheiro da presa e ele fica no local que a presa vai passar. A camuflagem é um resultado de seleção natural, representa uma adaptação
que garante a sobrevivência da espécie no ambiente. Tem dois tipos de camuflagem, a homocromia. Homo é igual, tá? Então, homocromia, quando o indivíduo apresenta coloração semelhante ao ambiente. Então, aqui a gente está vendo a dioneia, que é uma planta carnívora, ela, uma planta, né? E aqui essa parte, que esse talinho dela não preda, né? Ela está sempre no meio de outras plantas e ela fica bonitinha, enquanto essa parte aqui avermelhada chama atenção, tem um cheiro e quando o inseto entra ali, ele é predado. E a homotipia, quando o indivíduo apresenta uma estrutura corporal que confunde com o elemento do ambiente. Então, tem o que parece pela cor, tem a mesma cor, homocromo, homocromia, ou o mesmo tipo, homotipia. Como exemplo, a gente tem o bicho-pau, tá? Ele tem a mesma cor e também o mesmo tipo, né? Ele parece um pauzinho e também tem a mesma cor. É um exemplo perfeito de camuflagem. Se você já viu um bicho-pau por aí, a gente fica sempre impressionado. Em geral, a gente só percebe que não é um pauzinho quando ele mexe. Esse pássaro, o urutau, ele é uma ave noturna com uma plumagem adaptada, né, que permite camuflagem. Ele costuma ficar paralisado no tronco da árvore, e ele fica paralisado mesmo, por dias. E ele não é percebido pelos predadores, e ao mesmo tempo os insetos que vão passando próximo, ele consegue capturar. O camaleão também é um excelente réptil com capacidade de camuflagem, um dos melhores exemplos da natureza, porque além dele conseguir ficar muito tempo parado, ele muda, né? Muda de cor. Então, ele pode alterar em função da temperatura ou mesmo do lugar que ele está. As corujas também, elas têm uma camuflagem, mas não varia tanto igual o camaleão, né? Mas elas procuram troncos com coloração semelhante à das penas dela. E a gente tem a questão de camuflagem e mimetismo, que são conceitos que se confundem bastante. O mimetismo é quando os seres vão se assemelhar com o outro para ter uma vantagem. E já a camuflagem é quando esse ser se parece para se esconder ou do predador ou para surpreender a presa. Mimetismo é uma característica adaptativa de animais ou plantas de imitar outro organismo para ter vantagem. E, da mesma forma, na camuflagem, o principal objetivo do mimetismo é a defesa contra predadores. Então, aqui é uma orquídea que ela parece, na verdade, um inseto. Ela chama o polinizador. Então, a gente chama de mimetismo, que acho que ficou faltando um traço nesse T, mimetismo sexual. Então, ela chama o polinizador dela. Aqui é um polvo, mas ele faz esse mimetismo para se aproximar da presa. Ele finge que não é um polvo. Ele finge que é uma serpente. Eu não sei como que isso dá certo, mas essa é a falsa coral. A coral verdadeira, ela tem uma listrinha branca, mas essa cor vermelha, para outras cobras, chama atenção para ser a coral verdadeira, que é muito venenosa. Então, é um mimetismo aqui de defesa. E aqui é só, não tem muito a ver com a nossa aula, mas é só para a gente lembrar sempre
que o processo evolutivo ele é cíclico, é demorado e ele aconteceu. A gente tem como origem da Terra, acreditamos, né, estipulada até hoje, com os conhecimentos científicos que a gente tem, há 4,6 bilhões de anos atrás. E a origem dos mamíferos em 230 milhões de anos atrás. Então, a gente tem ainda uma vida, um processo evolutivo muito recente ainda, para que a gente, aqui a idade dos primeiros primatas, aqui próximo dos 30 milhões de anos atrás. A gente tem muita coisa aqui para a gente entender ainda. Obrigada pela participação, pela atenção. É isso. Obrigada a você pela aula. Foi muito divertido, deu para entender direitinho. Que bom que você gostou. Alguma dúvida, Taislan? Não, no momento não. Eu acho que você vai usar no seu curso de enfermagem só a primeira parte da aula, só quando eu falei de mutação, porque a mutação, a parte de DNA, você vai voltar a rever lá na enfermagem, mas voltada para a doença, porque, embora que a gente viu a mutação como criação de novas espécies, na enfermagem a gente associa mais com mutações para as doenças. Então, por exemplo, o ultravioleta está associado com mutações causadoras de câncer de pele. O cigarro, o tabagismo, mutações com câncer de esôfago, pulmão, tá? Então, você lembra de mim. Pode deixar que eu vou lembrar. Mutações nem sempre são maléficas. Ao longo, é seleção natural, né? Ao longo da vida, de milhares de gerações, as mutações causam essa variabilidade imensa de seres vivos. Tá certo? Certinho. Obrigada, Taislan, pela sua Obrigada a presença você. e até a próxima. E dá notícias, Até. viu? Tá bom. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.